Boa noite, família. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa gira de Umbanda xamânica. E hoje num dia especial que todo mundo gosta muito, quem é macumbeiro raiz, que é o dia da nossa gira de esquerda. E pegando aqui o gancho que o pai falou aqui no início da gira, eu queria aprofundar dentro desta filosofia da esquerda, dessa linha de esquerda dentro da Umbanda, essa questão da tríade mesmo, né? Da potência, que é essa tríade que vive dentro de nós, que está em todo o universo, né? E aqui a gente vai entender e vai olhar para os Exus, para as pombagiras e para os Exus mirins e pombagiras meninas, né? Só para a gente ir compreendendo como isso realmente se manifesta de diversas formas, para que nós possamos acordar para essa potência que todos nós carregamos dentro de nós, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho disso, bem especificamente, olhando para essas entidades, que são entidades que formam um pilar importantíssimo na Umbanda e nas nossas bandas, né? Na nossa vida como conselheiros. A gente vem aí olhando para os Exus que trabalham tão bem essa questão do comportamento, do temperamento, da ação nas nossas vidas, né? Ancorando bem essa questão do pai, do racional, daquilo que deve ser feito, da ordem, da disciplina, da calma e principalmente da paciência, né? Para quem tem contato constante com os Exus, sejam passando em consulta com eles, sejam os médios que têm os contatos com seus Exus, vai observar o quanto eles são disciplinadores de nós mesmos, né? Pedindo aí uma ordem, uma disciplina no nosso comportamento e temperamento, colocando bom senso nas nossas ações, colocando bom senso nas nossas relações, para que a gente possa observar o nosso próprio ego, as nossas próprias vaidades, os nossos próprios mimimis, toda aquela coisa, né, que a gente tem tanta dificuldade de lidar no dia a dia. Eles vêm colocando essa ordem, eles vêm nos guiando, abrindo caminho e conduzindo a gente pela nossa jornada e o nosso destino. Tanto que muita gente vem até a Umbanda pedir para que os Exus abram os caminhos, tragam prosperidade, né? Melhore a relação que a gente tem com o nosso trabalho, com o profissional, que nos abençoe, né? Com caminhos abertos e tudo mais. Essa é uma característica que os Exus vão trabalhar. Eles vêm trazendo muita sabedoria. Colocando aqui, explicando bem detalhadamente, estamos falando dos Exus guardiões, tá? Esses Exus que trabalham sim para a luz, que trabalham aportados na Umbanda, sobre a lei do Cristo, sobre a lei de Oxalá, né? E que vão nos levar e nos conduzir na nossa vida. Falo isso sempre porque dentro da popularização da nossa religião há muitos desencontros, né? Fake news mesmo. Um Exu guardião mesmo, uma entidade venerável, uma entidade de luz, ela sempre vai nos encaminhar para o nosso progresso. E nunca vai ser fácil, porque eles sempre vão pedir de nós aquilo que a gente tem dificuldade mesmo de ancorar dentro da nossa vida, dentro dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. São Exus que vêm para trazer correção mesmo, porque como o caminho tem que estar aberto, nós também temos que andar por um caminho reto. E aí a gente chega no dia de hoje, que é para falar dessas grandes mães que são as pombagiras. E a verdade é que elas são grandes mães, grandes
protetoras, nutridoras. É na linha das pombagiras que nós vamos cuidar bastante das nossas emoções. É por isso que se popularizou tanto essa questão que pombagira cuida do amor, né? Dos namoros, dos casamentos e tudo mais. Mas a verdade é que elas vão cuidar de toda essa nossa parte emocional. Elas são o grande poder da força dos nossos sentimentos, da nossa intenção. E aqui eu queria discorrer um pouquinho melhor para que a gente entenda melhor essa energia. Vamos lá, todos vocês compreendem perfeitamente que às vezes estamos sentindo uma coisa e pensando outra, né? Nós sempre falamos aqui que o bom senso é importante sim, para que a nossa cabeça possa conversar com as nossas emoções. Porque muitas vezes estamos tendo e transparecendo um tipo de comportamento e temperamento e no fundo estamos sentindo outra coisa. Nós não somos educados para reconhecer dentro de nós as nossas próprias sombras. E nós todos somos 50% luz, 50% sombra. Porque assim é em todo o universo. No universo dual é o dia e a noite, a luz e a sombra, o masculino e o feminino. Portanto, nós carregamos essas duas energias. E quando vamos olhar para os nossos sentimentos, nós entramos em negação. Nós temos muita vergonha da inveja que sentimos. Temos muita vergonha da vaidade que sentimos. Temos muita vergonha das nossas limitações, do que não conseguimos, do que não aguentamos. Temos muito medo do desespero e da dor. Temos uma entrega quase que cega para os nossos ódios e raivas. Mas a verdade é que todos nós sentimos estas emoções. As pombagiras cuidam com muito carinho disso. Até por isso que às vezes elas são um pouco duras. São como mães disciplinadoras mesmo, porque elas estão olhando direto no nosso coração. Todos nós carregamos emoções negativas, sombrias, dores, feridas. E como disse o pai no início da gira, essas feridas devem ser acalentadas, cuidadas com carinho. Mas nós não temos educação social mesmo ao longo das gerações para olhar para isso com clareza, com verdade. Nós olhamos para isso com muita vergonha, o que nos leva a negar as nossas emoções. E a verdade é que as emoções é o carro-chefe do nosso próprio poder. Nós, quando desejamos e subimos um rezo, a gente precisa sentir, acreditar verdadeiramente naquele rezo. A gente precisa se permitir acreditar naquilo que estamos pedindo, ancorando. E acreditar implica em sentir aquilo. E muitas vezes vamos nos deparar com o que a gente carrega lá no fundo de nós, que são essas feridas. E vai manifestar, na verdade, a raiva, o ressentimento, a tristeza, a dor, o medo. E são essas emoções que impedem que a gente cocrie os nossos sonhos, que a gente cocrie um bom destino para nós.
né? Essas emoções, elas precisam entrar em harmonia com o nosso racional, ou seja, em harmonia com as nossas ações, comportamentos, postura diante da vida, para que haja um motor funcionando ali completinho. Mas muitas vezes a gente está carregando aqui dentro uma dorzinha escondida. E muitas vezes está escondida de nós mesmos. Porque não temos coragem de olhar. Porque sim, todos nós temos medo da dor. Ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta de sentir vergonha. Ninguém gosta de se sentir inadequado. Então a gente coloca assim embaixo do tapete. E quando a gente faz isso, a gente perde uma grande parte do nosso próprio poder. Buscar olhar para as emoções é um primeiro passo importantíssimo. Dentro da minha experiência, eu percebo que o mais difícil é ensinar mesmo as pessoas a reconhecer as próprias emoções. Porque vejam, como que eu vou colocar uma ação de um bom senso, de um bom pensamento ancorado numa boa orientação ou num bom conhecimento, se eu nem sei o que eu estou sentindo? Se eu estou sentindo raiva, eu preciso parar e pensar, meu Deus, eu tô com raiva. É melhor eu ficar aqui, tentar me acalmar, para eu não arrumar briga, para eu não arrumar confusão, para eu não fechar as portas dos caminhos da minha vida. Porque quando a gente briga, discute, arruma confusão, é isso que a gente faz. A gente fecha a porta na nossa própria cara de um caminho, oportunidades, ou até passa uma mensagem que não é aquela mensagem que nós queremos passar. Então, como que eu vou colocar meu bom senso para funcionar em cima de algo que eu nem reconheço? Que eu nem admito para mim mesmo? Como que eu vou melhorar e transformar, por exemplo, uma emoção que é muito comum, principalmente porque temos uma sociedade pautada no capitalismo, que é a inveja. E que atrapalha bastante. E não adianta a gente falar assim, eu não tenho inveja não, eu sou de boa. Todo mundo tem inveja dentro do coração, porque todo mundo se compara com o outro. Todo mundo está se comparando o tempo todo com o outro, com alguém, com alguma coisa e se diminuindo. E quando a gente se diminui e a nossa autoestima começa a cair, porque a gente se acha menor do que o outro, é igual a inveja. A gente está invejando o outro, porque a gente está se sentindo inferior ao outro. Então, reconhecer essas emoções, e esse aqui foi só um exemplo, tá? A própria vaidade, que é quando a gente quer aparecer, chamar atenção, carência. A gente está carente, precisa chamar atenção, porque a gente não está se sentindo bem, porque a gente não se autovaloriza e começa a buscar no outro essa valorização. E aí começa a exacerbar uma certa vaidade de dentro de nós, é outro ponto que todos nós temos muita dificuldade de observar e compreender. Porque todo mundo entende que a vaidade é aquela pessoa que tem problema, que fica, né, se preocupando com a estética, com o corpo, com o que tá vestindo, como que tá maquiada e tudo mais. Isso não é vaidade, isso é autocuidado. Né? Isso é uma expressão do ser. Cada um se expressa do jeito que quer, se sente bem do jeito que quer. Isso é uma expressão da própria individualidade. Então a gente coloca
alguns sentimentos numa conta muito superficial e não vai entender aquela verdadeira vaidade que está pautada na carência, que quer chamar a atenção do outro, que quer ser melhor que o outro, que mistura com a inveja, porque quer inveja o outro e tudo mais. A gente mal se reconhece dentro disso. E se a gente consegue se reconhecer, a gente que busca, todos vocês que estão aqui, estão buscando orientação, estão buscando ser pessoas melhores, estão buscando curar as próprias feridas, se melhorarem. Senão não estariam aqui numa noite fria como essa. Estariam nas suas casas. Todos nós queremos essa libertação. Mas o primeiro passo é que a gente possa olhar para dentro e compreender isso. E entender qual que é a nossa dor. Se eu me sinto carente, sim, eu vou buscar a solução para isso. Eu vou buscar orientação para isso, eu vou buscar conhecimento para isso, eu vou me trabalhar, eu vou ali, né, até fazer macumba para isso, não importa. Mas eu estou buscando o meu progresso. Quando eu não reconheço essa dor, essa ferida interna que a gente carrega e que fica disfarçada em depressão, em tristeza, em falta de pertencimento, em insatisfação, a gente não consegue colocar a nossa própria inteligência, o nosso próprio ori para trabalhar essa emoção e colocar ela num caminho melhor. Porque nós somos sombrios também. E nós precisamos integrar isso, entrar em harmonia com isso, aceitar e melhorar, lapidar essas emoções. Quando eu consigo me perceber carente ou invejoso, eu consigo buscar na minha própria vida, nas minhas próprias ações, maneiras para que isso seja suprido dentro de mim. É isso que a gente sempre fala aqui, que é a nutrição. Eu vou nutrir aquilo que falta. Eu vou suplementar aquilo que falta dentro de mim. Mas eu preciso estar consciente do que eu preciso. E para isso eu preciso aceitar determinadas emoções, entendê-las e compreendê-las, para então nutri-las e tratá-las com carinho. As nossas mães queridas pombagiras fazem isso com uma excelência incrível. Elas trabalham essas emoções, elas cutucam a nossa sombra emocional, para que a gente possa ter clareza de quem realmente nós somos. E aí vem os Exus mirins, as pombagiras meninas, que trazem todo o movimento, toda a alegria e realização. Porque são eles que correm gira mesmo, que eu costumo dizer. Corre gira, vai lá, muda, vai lá, transforma, vai lá, vira o jogo, traz a esperança, traz a energia vital para que a gente possa mudar o rumo das coisas. Traz a esperança para que a gente possa acreditar que é possível. Esse planeta, tudo está em constante mudança. O vento muda de direção o tempo todo, uma hora chove, uma hora faz sol, uma hora é outono, outra hora é inverno. Então, tudo nessa vida tem possibilidade de mudar, de virar, de acontecer.
Os Exus Mirins vêm trazendo toda essa energia da esperança, do movimento para transformar mesmo, para ir lá e virar o jogo e trazer de verdade novas oportunidades, novas chances, novos movimentos, para que a nossa vida seja sempre plena, movimentada e esteja em progresso. Então, observar pelo ponto de vista da esquerda e compreender isso do ponto de vista individual de cada um de nós, quando a gente traz essa identificação aqui, ó, para dentro, eu me identifico com isso e eu consigo aproveitar melhor o que eu venho buscar aqui na gira. Eu consigo trazer clareza, eu consigo trazer inteligência para quando eu venho aqui na gira pedir conselho pro Exu, pra Pombagira, pro Exu Mirim. Eu consigo observar e me nutrir dessa energia quando eles baixam aqui na gira com toda essa potência que eles têm, mesmo que seja aí sentadinho no seu canto, subindo o seu rezo, sincero, verdadeiro. Axé, meu povo? Axé! E a gente tem uma ótima noite.